Esse é o nosso podcast aqui do escritório, Mendes Paniago. A gente está aqui para te entregar conteúdo, para te entregar um material muito legal sobre aposentadoria, né? E antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você curtir, ligar a notificaçãozinha para você receber mais materiais nossos. Nós estamos aqui no primeiro, e o primeiro eu trouxe a Pabla. Obrigada. A gente resolveu começar, né, o nosso podcast falando primeiro sobre a nossa história. E eu e a Pablo a gente vai jogando um aqui para o outro, cada um conduzindo um pouquinho, falando um pouco sobre como foi a nossa história e como tudo começou. Aqui nós estamos em 2026, há 14 anos atrás. Esse mês é o mês que a gente resolveu aí falar dos 14 anos de advocacia da Pablo, e eu quero que ela conte um pouquinho para nós sobre a nossa história lá no comecinho, lá atrás. Então, né, tudo começou quando eu concluí o direito lá em 2011. Fui aprovada na OAB e já em 2012 fiz minha inscrição para ter o direito de advogar. E antes, né, de me formar, eu já trabalhava numa empresa, no jurídico, de uma empresa aqui da região, um grande grupo econômico. Mas assim que eu tirei minha, né, carteira da OAB, eu identifiquei uma oportunidade que foi a especialização no direito previdenciário. Bem lá em 2012, desde que falei sou advogada, que eu me propus a de fato advogar, eu escolhi o direito previdenciário como o ramo de atuação que eu acreditava e que eu acredito. Que tem o propósito, né? Que tem muito estudo, que tem muita técnica, mas que de fato entrega aquilo que a gente acredita, né? Que são os benefícios aí para o trabalhador. O grande desafio nosso foi no começo, né, da carreira. Eu brinco que todo advogado no começo da carreira, quando ele forma, ele vai cuidar da aposentadoria da avó, da ação trabalhista do pai, do divórcio do conhecido. E aí ele faz várias coisas, né? E aí, fazendo várias coisas, se tornando aí um advogado, mesmo que ele seja muito bom, atuante em várias áreas do direito, ele não acaba especializando. E a gente pagou um preço muito grande por isso, né? A gente no começo entendeu a necessidade de especializar, e essa necessidade fez com que a gente estudasse mais, se dedicasse mais e fosse atrás desse cliente específico, né? E dentro do direito previdenciário, que é a aposentadoria, que principalmente onde a gente atua, que é no regime geral de previdência, né, no INSS, nós resolvemos especializar mais ainda. Sim. A gente quis falar sobre Aposentadoria especial. Lá em 2012, quando a gente viu no previdenciário essa oportunidade, a gente viu que tinha um nicho dentro do previdenciário, que é a aposentadoria especial, que era um benefício muito nebuloso, muito complexo. Ele ainda é complexo, ele ainda como é que eu vou falar? Uma complexidade que se exige, de fato, estudo, dedicação, porque são muitos detalhes, né? Você tem que entender, além do direito previdenciário, de normas de segurança do trabalho, porque na aposentadoria especial, que é para aqueles trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos, não adianta nada a gente saber que a aposentadoria especial concedida na época, né, para quem trabalhava 15, 20 ou 25 anos exposto a agentes nocivos. Mas como comprovar essa exposição? Tem que ter a documentação adequada. Essa documentação ela tem que vir acompanhada de um laudo técnico adequado, né? Então a gente brinca que nesse meio tempo a gente foi meio que advogado, engenheiro do trabalho. Então, por diversas vezes, a gente teve que conversar, entender na empresa, olha, você fez um laudo aqui técnico que meu cliente, por exemplo, é mecânico de manutenção. Não está descrito aqui que ele está exposto a óleo e graxa. E ali na sua composição, aquele hidrocarboneto aromático é um agente muito específico. Então, saber disso, dominar isso, para poder ter a documentação técnica mais adequada para que aquele cliente tivesse, ao final, a aposentadoria especial, foi um preço muito alto que a gente pagou, né? No sentido de especialização, de cursos, de livros, doutrinas, mentorias, né? Para que a gente pudesse, de fato, ser especialista além de uma só pós-graduação. Hoje tudo é digital, né? Hoje nós estamos aqui, né, cheio de gente aqui se preparando para a gente atingir mais pessoas. Mas eu lembro que quando a gente começou, nós fazíamos esse atendimento à distância, né? É importante trazer isso para a nossa história, que a gente começou com os clientes lá no norte do Paraná, depois aqui para a região de Minerador, Araxá, Paracatu, depois Goiás, sendo de Uberlândia. Então a gente conseguia, há 12, 13, 14 anos atrás, atender esse cliente à distância. E hoje, com o mundo digital, né, que tá aí que é tanto uma realidade hoje,
isso é muito mais fácil, isso é muito mais dinâmico e a gente atinge mais pessoas, né? E aí, depois desse grande desafio aí de estar no previdenciário, nós tivemos a reforma da Previdência em 2019 que mexeu muito com todo mundo, mexeu com você que está aí, mexeu comigo que estou aqui, né? E exigiu que a gente olhasse mais, de maneira mais profunda. Nós começamos a olhar para uma outra aposentadoria que é extremamente complexa, que é extremamente difícil, de pouco entendimento das pessoas, dos advogados, do próprio judiciário, dos peritos, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria especial, ela é de 1960. Já, então, um pouco mais antiga a legislação, o judiciário mais preparado. Mas a da aposentadoria da PCD, ela é nova. Ela é de 2013. Então, em 2013, a Lei Complementar 142 veio e estabeleceu essa aposentadoria da pessoa com deficiência, que é o primeiro tema principal nosso que a gente vai falar aqui hoje. Aposentadoria da pessoa com deficiência. E o que é? Primeira coisa, eu vou pedir para a Pabla falar o que é essa aposentadoria da PCD. Então, né, como o próprio nome diz, é uma aposentadoria para a pessoa com deficiência. Essa lei complementar de 142 de 2013, a gente fala que ela veio em atraso, porque desde 1988, quando da promulgação da nossa Constituição Federal, já tinha ali previsão de que as pessoas com deficiência teriam direito de se aposentar com regras diferenciadas. Por quê? O princípio da igualdade, né? De fato, tratar os iguais na medida em que se desigualam. Ou seja, aquele que tem uma condição, que no caso é uma deficiência, ele pode se aposentar mais cedo com regras específicas que são mais vantajosas. Então, é um benefício garantido em lei, ou seja, demorou muito tempo para que isso viesse a ser legislado, para que a gente pudesse, de fato, buscar para as pessoas que têm alguma condição, né? E a gente fala uma condição física, mental, intelectual ou sensorial, que limita aquela pessoa. A gente vai falar de impedimento de longo prazo, né? Para a gente poder também caracterizar essa deficiência, a gente tem que ver o grau, se leve, moderado ou grave. Tudo isso tem previsão em legislação, em portarias, e a gente organiza a documentação para que essa pessoa tenha acesso a esse benefício. Porque, diferente das regras gerais, a aposentadoria da pessoa com deficiência, por exemplo, ela não tem exigência de idade mínima, por tempo de contribuição. Ela não tem incidência de fator previdenciário. A média, a gente vai dizer, né, o salário de benefício é 100% da média de contribuição e ainda respeitando ali o cálculo anterior à reforma da Previdência, que exclui os 20% menores salários. Então, é a aposentadoria mais vantajosa, de pouco conhecimento, porque às vezes as pessoas também não entendem que a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa incapaz. Nós vamos falar disso também num bloco mais à frente, né? Quais são as vantagens, né? Nós estamos aqui para trazer o primeiro critério para entender. Você pode ser enquadrado como uma pessoa com deficiência? Se sim, existem diversas vantagens para o fim previdenciário. Uma delas, né, eu acho que é a mais impactante, que a reforma de 2019 ela não afetou diretamente a aposentadoria da pessoa com deficiência no quesito requisitos para obtenção do benefício. O que é isso? O termo é até um pouco complexo, jurídico, a gente está nesse desafio de diminuir o juridiquês, né? Mas antes a gente tinha a possibilidade de aposentar sem idade. Então, a pessoa, se ela atingisse um determinado tempo de contribuição, um determinado tempo trabalhando, ele poderia aposentar e não tinha necessidade de uma idade mínima. A reforma de 2019 veio e definiu isso como regra geral, ter uma idade mínima para se aposentar. Para a aposentadoria da pessoa com deficiência, isso não aconteceu. Por quê? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela não precisa ter o critério de idade mínima. Então, a Lei Complementar 142, ela trouxe dois benefícios, né? O tempo de contribuição e idade. Sim. Quais são esses requisitos? Para a aposentadoria por tempo de contribuição, a gente tem que entender homem e mulher. Então, primeira coisa, tempo de contribuição, PCD não exige idade mínima. Você vai ser enquadrado como pessoa com deficiência a depender ali do seu grau e da sua pontuação, né? Vai fazer uma avaliação, a gente fala uma avaliação biopsicossocial, mas antes vamos aos critérios, aos requisitos.
Então, a mulher, por exemplo, se ela for enquadrada como PCD grau leve, aquela pessoa ali que às vezes ela não tem o suporte de terceiros, mas ela faz ali uma atividade com mais lentidão, ela precisa, mulher, pelo menos 28 anos de tempo de contribuição, se for em grau leve. Então, só para a gente comparar com a regra geral, qualquer aposentadoria que eu fale por tempo de contribuição, com regras de transição que ainda tem, né, da reforma da Previdência, as regras gerais, a mulher precisa de ter pelo menos 30 anos de tempo. E aqui na PCD, no caso, se ela for grau leve, 28 anos. Se ela for moderado, isso reduz para 4 anos, ou seja, 24. E se for grau grave, 20 anos de tempo de contribuição, sem exigência de idade mínima. O homem, a gente já vem num outro formato, mas também com uma regra de tempo melhor até. 33 anos se for em grau leve, 29 se for moderado e 25 se for em grau grave. Então, ainda falando, sem exigência de idade mínima, sem fator previdenciário. Então, são regras mais vantajosas que a regra geral. Agora, aposentadoria por idade, né? Antes eu quero dar uma dica, né? Eu sempre falo com o pessoal do escritório, quando a gente está falando sobre isso, tem a dica do soma 4. Né? Somar 4. Então, você pega grave mulher, começa com grave com 20 anos, se você somar de 4 em 4, grave, moderado e leve. Então, 20, 24, 28. O homem começa com 25, soma 4, 29, 33. Então, isso aí já é uma dica para você que está assistindo isso aqui. Quanto tempo de contribuição você tem? Esse tempo vai te ajudar a se enquadrar nessa regra se você for uma pessoa com deficiência, que a gente vai falar quem são elas. Que por incrível que pareça, existem mais pessoas que podem ter o enquadramento para a obtenção desse benefício e não sabem. Mas antes, vamos falar da idade. Aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, né? A mulher aqui, ela precisa ter no mínimo 55 anos de idade. A regra geral diz que se não for PCD, 62. Então, ou seja, 7 anos a menos. O homem precisa ter pelo menos 60 anos de idade. A regra geral diz 65. E para ambos, homem e mulher, precisa ter um tempo mínimo de contribuição e também de diagnóstico da pessoa com deficiência, que são os mesmos 15 anos que a gente aplica ali. Então, aposentadoria por idade também é mais vantajosa. O cálculo dela também é mais vantajoso do que com a regra geral. Então, eu falo, você fala aposentadoria da PCD por idade, 70%, mais 1% a cada ano ali, acima dos 15 anos, enfim, é um cálculo mais vantajoso. Enquanto que na regra geral faz-se uma média simples, aplica 60% daquela média, mais 2% a cada ano, que excede 20 para o homem, 15 para a mulher, enfim. Então, quando a gente fala da aposentadoria da PCD, a gente fala de tempo, de idade e de cálculos mais vantajosos. Isso é muito bom, né? Quando a gente olha para o direito, é efetivamente o legislador ele pensar nessas pessoas que venceram todas as barreiras, todas as limitações, estão no mercado de trabalho. Quando a gente vê uma legislação que determina que uma empresa com determinada quantidade de pessoas, ela tenha obrigatoriamente no seu quadro pessoas com deficiência, nós estamos falando isso em inclusão. Né? Nós estamos levando essas pessoas a se incluírem no mercado de trabalho e atingirem e terem os benefícios que o trabalhador que é contemplado pela regra geral, ele tem um esforço maior. Né? Já a pessoa com deficiência, ela tem regras bem mais vantajosas, isso para questão de tempo e a questão de idade. Mas vamos lá. Quem são essas pessoas? Né? Como eu posso me identificar como uma pessoa com deficiência? Nossa, achei muito legal você estar aqui vendo o nosso podcast até agora, gostou da nossa história e quer saber... Tá, beleza, muito legal. Eu posso me enquadrar? Como que eu faço para descobrir? E eu preciso nascer com a deficiência? E se uma doença que eu tive me trouxe limitação, isso pode ser enquadrado como uma deficiência? Falei. Bom, primeiro respondendo, né? Não precisa nascer com deficiência, né? Para que tenha direito à aposentadoria. Senão seria muito injusto, né? Então, o que a legislação fala? Nós temos as deficiências congênitas e tem aquelas que foram ali ao longo da vida, né, identificadas. Então, quando a gente olha para a pessoa com deficiência, Pablo, então quanto tempo, pelo menos, como PCD, o que seria essa condição? Né, na verdade, uma condição física, mental, intelectual ou sensorial
que te traz barreiras, que traz dificuldades, que traz limitações para as suas atividades do dia a dia. E aí não são só condições relacionadas ao trabalho. Importante a gente falar isso, porque a pessoa fala assim, não, meu trabalho eu não tenho nenhuma dificuldade, porque todo o ambiente é adaptado, então não tenho limitação. Mas para a vida do dia a dia, para a socialização, para as atividades domésticas, para as atividades, enfim, de lazer. Tudo isso é avaliado, a gente fala que é uma avaliação sistêmica e dentro daquele diagnóstico. Então, basta apenas o diagnóstico? Não. Além do diagnóstico, vai se verificar quais são as limitações, as barreiras que aquela limitação, que aquela doença traz ali para as atividades da pessoa. E se esse impedimento, a gente fala impedimento de longo prazo, né? A legislação usa isso. O que seria? Pelo menos 2 anos de diagnóstico. Então, se aconteceu, por exemplo, um acidente agora, e aquela pessoa ficou com uma sequela em razão de um acidente de trânsito, qualquer que seja ele, para ela conseguir se aposentar como PCD, ela precisa de pelo menos 2 anos desse diagnóstico. E o tempo anterior, ela utiliza ele? Sim, utiliza. Importante a gente falar, porque tem gente que chega no escritório e fala, mas eu não nasci com deficiência. Eu tive um acidente há 5 anos atrás e me adaptei, né, faço as coisas mais com lentidão, mas eu consigo. Sim, conseguir fazer aquela atividade não descaracteriza o fato de ser pessoa com deficiência. Então, é um direito que é garantido, que precisa ser olhado na perspectiva das limitações, né? Claro, vai precisar do laudo médico, senão a gente vai colocar aqui, não, só basta comprovar a limitação. Não, nós precisamos de laudos, exames, um relatório médico, né, daquele profissional que já acompanha ali há algum tempo aquela pessoa para falar das barreiras, né? A gente fala que é um relatório funcional, né, das atividades, enfim. E essa pessoa com deficiência, 2 anos do diagnóstico, ela vai se fazer jus a essas regras mais vantajosas que nós colocamos aqui. Beleza. Muito, muito bom a gente saber tecnicamente, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer é ir na prática. Dar exemplos. Como que quem está assistindo a gente aqui vai se identificar e falar assim, ó, eu acho que eu posso ter esse direito. Dá exemplos práticos aí. A gente fala, né? Pessoas com deficiência são aquelas que às vezes vão fazer uso de adaptações. Às vezes vão utilizar uma bengala, uma prótese, uso de cadeira de rodas, são pessoas com deficiência. Essa pergunta eu já sei a resposta, mas eu vou fazer para você aprender. Nós estávamos fazendo uma capacitação, né, com uma perita, e aí óculos. Quem usa óculos usa uma adaptação. Sim, sim. Né? Então a gente acha que a adaptação necessariamente é algo mais intenso ou fora do comum, não. Quem usa óculos também está se adaptando, né? Sim, com certeza. Então, às vezes, a gente está colocando aqui, tem as deficiências, né, visíveis, né, que às vezes você fala, a pessoa usa cadeira, faz uso, né, de cadeira de roda para se locomover. Então, ela é pessoa com deficiência? Sim. A pessoa utiliza bengala? Sim. Andador? Sim. Só que nós também temos as deficiências invisíveis, que são aquelas em que você não consegue constatar a olho nu, né, nesse julgamento que a gente tem. A gente fala que são barreiras também que a pessoa enfrenta, né, de comprovar esse direito. Mas eu vou dar um exemplo. Tá. A hérnia de disco, por exemplo, é uma deficiência. E para fins previdenciários, a depender das barreiras que aquela pessoa utiliza, né, que ela enfrenta, né, das limitações que ela tem, ela pode se enquadrar como PCD. A artrose, as pessoas que têm ali um desgaste, seja no quadril, no joelho, têm direito também de ser enquadrado como PCD. Visão monocular ou a baixa visão. Perda auditiva. Às vezes, mesmo que a pessoa utilize a prótese, ela tem direito de se aposentar como PCD, a depender ali da pontuação dela, nessas barreiras do dia a dia. Então, fibromialgia, que teve aprovação da lei o ano passado, como deficiência, mas ainda assim ela já era considerada para fins previdenciários, considerando essas barreiras que a pessoa tem ali no dia a dia. Então, são algumas condições que a gente coloca como exemplo, mas tem tantas outras que a gente se depara ali no dia a dia, que a pessoa traz para a gente uma documentação e fala, olha, não tem nada disso aí que você falou no vídeo, mas eu tenho uma condição aqui que me limita, né? E aí a gente analisa, mas em alguns exemplos que as pessoas às vezes não sabem, hérnia de disco, artrose. Isso é tão interessante, porque hoje de manhã, nós estamos gravando isso aqui à tarde, tá? Hoje de manhã, eu estava atendendo uma cliente que era lá do Rio de Janeiro, que ela estava contando a história dela, falando sobre que ela descobriu, né, a possibilidade de ter esse direito e começou a correr atrás, né? E descobriu a gente na internet, né? Então,
Por isso, reforça a finalidade de nós estarmos aqui gravando esse conteúdo, levando até vocês, porque mais pessoas podem saber disso. Descobriu, né? E aí ela começou a se identificar. Mas o que é mais interessante é que ela tem uma doença autoimune. E aí, conversando com ela, né, ela falou que já tem a carteira de habilitação, que tem lá a informação como PCD, mas ela sofreu muito para conquistar esse direito, né? Porque o perito, ele não via a deficiência, né? E esse é o grande desafio, né? Nós temos o desafio de superar esses preconceitos, superar esses estereótipos, né? E achar que a pessoa com deficiência, necessariamente, aquela deficiência dela tem que ser visível. Sim. No caso dela, é uma doença invisível. Não dá para ser percebida ao olhar para a pessoa. Mas o dia a dia dela, as dificuldades que ela tem para estar cuidando da casa, para sair, ela me falou, olha, eu não posso ficar no sol. Ela é carioca do Rio de Janeiro, falou assim, olha, eu vou para a praia, eu não posso ficar muito tempo na praia, porque se eu ficar um pouquinho no sol, eu já começo a sentir fraqueza. Então, se você tem alguma limitação, né, que há necessidade de se adaptar, ou uma barreira que é muito maior do que as pessoas ao seu redor não precisam superar, isso é um indício que você pode ser enquadrado como uma pessoa com deficiência. Isso vai trazer um direito muito vantajoso para você. Então, olhar para além das deficiências visíveis, né? Olhar para as deficiências invisíveis, algo que te limita. Você tem uma limitação, você tem que superar uma barreira, então pode ser que você possa ser enquadrado e ter esse benefício melhor, né? E também, só para complementar, as pessoas às vezes acham que elas têm que estar enquadradas como PCD na empresa. Isso não é verdade. O enquadramento como pessoa com deficiência na empresa visa atingir ali uma cota legal que a empresa tem. As empresas com mais de 100 empregados têm que ter um número ali de pessoas com deficiência no seu quadro. E às vezes a pessoa chega para mim e fala, mas eu não estou enquadrado como PCD na empresa. Se não está enquadrado, não tem problema. Isso aí é uma avaliação independente. E se a pessoa fala assim, eu tenho ali o enquadramento, é um documento a mais para a gente poder comprovar. Igual ele colocou aqui, a anotação lá na CNH da necessidade do uso de lente ou de prótese ou carro automático, tudo isso é indicação. E a gente fala que no conjunto probatório, né, ali nas provas, a gente vai montando um dossiê para, de fato, convencer o INSS e convencer, obviamente, também o juiz, caso o INSS negue. E, infelizmente, é comum negar, né? A gente até fala disso, para as pessoas não se desesperarem, não ficar com receio, porque o INSS negou, é a última palavra, eu não vou conseguir. Não, porque aí quando se tem uma análise adequada, que de fato te enquadra dentro de uma deficiência e o INSS nega, é importante procurar ajuda especializada para verificar a possibilidade de um recurso administrativo ou de uma ação judicial, que vai te garantir ali um direito de fato ser avaliado e ter o seu benefício concedido. Sim. Isso é tão relevante, né? Porque por isso nós existimos, nós, os advogados, né? Sim. Não necessariamente eu e a Pablo, mas os advogados, eles existem para isso, né? A negativa do INSS não é a negativa do seu benefício, isso não é uma verdade, né? Da nossa história, eu vou falar ali que mais de 90% inicialmente o INSS negou, né? Então, se você entendeu que você pode ser uma pessoa com deficiência, se você fez o seu pedido e ele foi negado, isso não significa que efetivamente você não vai receber esse benefício. Isso é importante ser falado, porque às vezes as pessoas, o INSS já decidiu. Não, o judiciário ele está aí para ser enfrentado, para ser analisado, né? Entendendo se a documentação foi adequada, se a forma de condução foi adequada, se a quesitação respondida pelo perito foram quesitos adequados, se ele aplicou a metodologia adequada, né? Porque não é só ter a doença ou ter a deficiência. Uma coisa até que hoje, coincidentemente, a gente falei sobre isso com a cliente. Ela falou para mim, nossa, eu achei que era simples, era só eu ir lá, levar o documento, ele vê que eu tenho uma doença e eu vou me aposentar. Não é assim. E não pode ser assim, né? Então, o legislador, quando ele pensou,
ele olhou para uma metodologia, ele olhou para critérios e ele adotou aqueles critérios para esse enquadramento. Então, o que a gente falou no começo, né, leve, moderado ou grave, são feitas perguntas, né? Existe uma análise biopsicossocial. E o que é esse nome difícil aí, Pablo? Avaliação biopsicossocial, né? Bio de biologia ali do diagnóstico psicossocial, que é a influência dessa doença, né, dessa deficiência nas atividades do dia a dia. Então, a pessoa ela vai passar por duas avaliações, na verdade. Isso. Vai ser um médico perito e um assistente social. Cada profissional desse tem que responder a 41 questões sobre essas atividades do dia a dia. Para cada questão, ele vai dar uma pontuação. Ele vai dar 25, 50, 75 ou 100. Quanto menor a pontuação, mais barreiras, mais limitações. Ao final, vai somar. E se dentro dessa soma ela ficar ali abaixo de uma pontuação, aí ela pode ser enquadrada como PCD grau leve, ou moderado ou grave. Então, a importância de se conhecer o processo administrativo e judicial também é estar preparado para essas questões. Eu sempre digo para o meu cliente, ó, não tem coitadinho, não tem questões apelativas, você vai falar a verdade dentro daquilo que te foi perguntado. Mas a questão é que às vezes são feitas perguntas extremamente genéricas que o segurado, o trabalhador, ele não consegue entender o que está sendo perguntado para ele. Então, às vezes eu perguntar, como é que é para você fazer os lanches da sua casa? Ele vai falar, tranquilo, eu faço meu lanche, tá tudo certo. Mas será que ele consegue, ele pegar uma faca, descascar tudo que ele precisa para poder fazer aquele lanche de uma forma elaborada? Não. Tem pessoas que compram aquelas bandejinhas picadas, porque às vezes ela tem alguma limitação na mão, que para ela picar, descascar alguma fruta, um legume, é difícil. Então, isso é uma barreira, isso é uma limitação. Só que a pessoa chega lá e fala, não, estou tranquila, consigo fazer esse lanche tranquilamente. Então, ter a ajuda especializada de um advogado especializado em aposentadoria da PCD é justamente para que você seja esclarecido do que vai ser perguntado. E eu sempre digo, responda a verdade, sem ser apelativo, sem ser exagerado. Por quê? Somente a pessoa sabe as barreiras e as limitações que ela tem. Mas do lado de lá, nós também temos profissionais, muitos deles, né, os peritos, médicos e assistente social, preparados também para poder entender aquele dia a dia ali da pessoa. Então, ela precisa estar esclarecida para falar a verdade, mas que uma verdade completa, uma verdade que, de fato, reflita o dia a dia dela. Essa questão de barreiras, né, ela é tão interessante porque, às vezes, a pessoa ela já se adaptou. Sim, sim. E para ela não vê e não identifica nenhuma barreira, porque ela já superou e se adequou àquilo. Então, a figura da pessoa especializada, quem está acostumado, é trazer para ele essa realidade para que, efetivamente, o perito tenha condições, capacidades de informação suficiente para ele tomar a melhor decisão, né? É muito importante a gente entender que não existe uma guerra do segurado contra o INSS, não, né? Muitas das vezes a gente ouve as pessoas falando assim, mas o INSS não quer conceder. Isso não existe. Nós não podemos olhar para o INSS, para o órgão que é o seguro social do cidadão como um criminoso. Ele não é um criminoso. Não. Ele é aquela pessoa que precisa de ele é aquele ente, né, que precisa de informação o suficiente para que efetivamente ele conceda um direito que é seu, né? Então é importante a gente entender isso. E tanto no mundo jurídico, no mundo dos peritos, né, conversando com muitos peritos, no mundo do judiciário, conversando com algumas pessoas que trabalham em algumas varas, servidor do INSS, existe uma falta de entendimento ainda pela aposentadoria da PCD ser tão nova, que é a diferença entre incapacidade e as limitações que esse trabalhador, né? Então, existe uma confusão, né? E eu queria que a Pablo falasse um pouco sobre isso, né? Qual que é a diferença da incapacidade laboral, que é a invalidez temporária, e efetivamente aquela pessoa que tem direito à aposentadoria da PCD. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Em alguns casos, sim, a pessoa com deficiência ela tem uma invalidez e ela não consegue trabalhar, e aí por isso ela está permanentemente incapacitada, ela sim faz jus à aposentadoria por invalidez.
que é hoje a incapacidade permanente, né, assim chamada. Mas aqui, na aposentadoria da PCD, nós não estamos falando de invalidez. É importante a gente falar isso, porque a pessoa às vezes chega no escritório, a gente faz análise, identifica a possibilidade, a pessoa fala assim, não, eu não quero aposentar com PCD, porque eu não sou inválido, eu vou ter que parar de trabalhar, eu vou ter que sair da empresa, eu vou fazer isso. Não, eu não quero. Eu falo para a pessoa, olha, não significa que você, sendo pessoa com deficiência, é uma pessoa inválida. Até, inclusive, isso é forma capacitista, né? É um preconceito que, infelizmente, muitas pessoas têm ao identificar uma deficiência, seja nelas mesmas, seja em outra pessoa. Então, não é aposentadoria por invalidez, não se confunde com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela não precisa deixar o trabalho, ela não precisa deixar de exercer uma atividade ali remunerada após a aposentadoria, ela pode continuar trabalhando, porque é uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. A legislação não exige isso, ela pode continuar trabalhando normalmente. E quando você falou dos laudos, né? Qual que é a dificuldade da pessoa com deficiência? Às vezes a pessoa chega pra gente e fala, a gente identifica, fala, então você vai no seu médico, deixa eu entender o que ele vai relatar para nós acerca das suas dificuldades, das suas limitações. E o médico, às vezes, ele dá um atestado falando, declaro que ela tem que ficar afastada por 180 dias. Não é um relatório médico de afastamento, não é um relatório médico de incapacidade, é um relatório médico funcional, das atividades, da dificuldade, das barreiras que aquela pessoa tem em razão daquela deficiência. Então, é importante falar porque tem muita gente que deixa de entrar com pedido de aposentadoria. Sim. Eu falo porque tem todo dia no escritório aparece. Então, eu quero deixar muito claro aqui, você não precisa deixar de trabalhar, não precisa deixar de contribuir. Você pode continuar na sua empresa ou como empresário, enfim, qualquer que seja a sua categoria contributiva, você pode continuar trabalhando ali, mesmo sendo pessoa com deficiência. Então, é muito mais vantajoso você olhar para isso, claro, dentro dos critérios, Sim. requisitos legais, verificar essa possibilidade e desmistificar. A empresa não vai te olhar, né, com menos capacidade, né? O fato, tem gente que fala assim, não, se na empresa eu não sou PCD, então se eu aposentar como PCD, a empresa vai achar o quê? Que eu já estou querendo afastar. Não tem nada a ver isso. Inclusive, é uma oportunidade, se a empresa tiver mais de 100 colaboradores, de você se apresentar Sim. dessa forma, porque você vai estar dentro da cota daquela empresa. E hoje, cumprimento de cota para da pessoa com deficiência nas empresas é uma obrigação legal que as empresas têm que cumprir. E assim, e eu queria trazer um assunto muito interessante aqui, porque a gente, desde sempre, trabalha com aposentadoria especial. É verdade. Que é a aposentadoria daquela pessoa que trabalha exposta a agente nocivo, o ruído, produto químico, agente biológico. E o legislador, ele pensou nessas pessoas, né, que passaram a vida inteira, ou parte da vida inteira, ou parte da vida, exposto a esses agentes nocivos, né? E aí, existem critérios diferentes. Eu quero só trazer um pouquinho da aposentadoria especial. A reforma da Previdência de 2019, ela mudou, né, porque implantou uma necessidade de idade mínima, né? Antes de 2019, para a aposentadoria especial, não havia essa necessidade de idade mínima, né? Então, se a pessoa trabalhasse 25, 20 ou 15 anos exposto à atividade nociva de modo habitual e permanente, né, ele poderia ter acesso a esse benefício. Mas nós temos casos, né, e a gente acha que é raro, mas não é, né, de pessoas que trabalharam grande parte da vida exposto a esse agente nocivo e em algum momento da vida, por acaso, por alguma razão, sofreu um acidente. Ou ficou com uma doença, que essa doença gerou uma sequela, gerou limitação para a vida de trabalho e a vida social, e ela pode ser enquadrada como uma pessoa com deficiência. Sim. E qual que é a vantagem? Fala um pouquinho para nós das vantagens de você ter esse tempo especial para usar ele na aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, da mesma forma que na regra geral, né? As pessoas falam assim, vai aumentar 40% do meu tempo, né? E sim, aumenta, que é o fator 1,4 lá previsto na legislação. Aqui na PCD, o tempo especial trabalhado, seja a pessoa já sendo PCD, seja antes, depois, ele pode ser computado. E, na verdade, ele deve ser computado. E o que melhora
Da mesma forma que lá na regra geral aumenta 40% para o homem, por exemplo, aqui vai aumentar 32%. Então, a gente multiplica por 1,32. Lá a gente multiplica por 1,4 e aqui 1,32. Porque são regras proporcionais ali. Então, quem trabalha em atividade especial, trabalhou e tem ali a possibilidade de ser considerada PCD para fins de aposentadoria, esse tempo é muito importante, é relevante, antecipa a E aposentadoria, muito. porque é dizer, se você trabalhou ali 10 anos, você vai aumentar 1,32 desse tempo. Então, melhora para você, você não precisa esperar completar esses 33 anos, por exemplo, em grau leve do homem, você vai se aposentar antes. E aí, a pessoa chega às vezes no escritório e fala: mas está aqui minha carteira de trabalho, está aqui meu contra-cheque, eu tenho adicional de insalubridade, já está aqui comprovado o meu tempo especial. Não, a pessoa vai precisar, da mesma forma lá na aposentadoria especial, vai precisar do PPP, que é aquele perfil profissiográfico previdenciário, que é o documento emitido pelo RH da empresa, que vai ter ali as suas funções, a descrição das suas atividades, os agentes nocivos que você trabalhou, quem é o responsável técnico daquela empresa, que é o engenheiro de segurança responsável pelo laudo. Então, o PPP, eu sempre digo que ele é um documento com mais de 20 campos a serem preenchidos. E um campo preenchido de forma indevida, incorreta, ele prejudica o segurado. Então, além de ter acesso ao documento, tem que avaliar se ele está correto e, estando correto, vai ajudar aqui a aumentar e se aposentar mais cedo, seja na aposentadoria da regra geral, seja aqui na aposentadoria da PCD. Eu quero aproveitar agora a deixa para falar sobre documentação, né? Nós falamos sobre PPP. E antes de eu falar sobre documentação, muitas das vezes as pessoas elas tratam alguns assuntos sérios de qualquer maneira. E a geração hoje que está aposentando, né? Então, quem está acima de 52 anos, 55 anos, é uma geração que trabalhou muito tempo, trabalhou dedicado, muitas das vezes com trabalhos de 10, 15, 20 anos em uma determinada empresa, mas não guardou a documentação. Não guardou. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o cliente, né, com alguém, falo assim, ó, pega uma pastinha, uma pastinha azul, né, escreve lá em cima dela assim, aposentadoria, e todo quanto é documento que você acha que serve, coloca lá dentro. Por quê? Porque quando a gente vai requerer esse benefício, nós precisamos comprovar. O INSS, o perito, o médico, ele não tem uma bola de cristal. Então, ele precisa se embasar aonde? Nos documentos. Ele vai olhar para o documento e é lá que ele vai ver que, efetivamente, existe a possibilidade de conceder aquele direito ou não, né? Então, precisa dessa prova material, precisa desse documento, né? Então, nós estamos falando aqui da aposentadoria especial, que precisa do PPP, que é o documento mais importante. E aí, voltando para o nosso tema principal, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, eu vi aqui que a gente pode usar esse tempo especial para aumentar o meu tempo, para aposentar mais cedo com uma aposentadoria melhor. Ok. Quais documentos são necessários para provar, né, ou colaborar para minha aposentadoria da pessoa com deficiência, né? O que serve? Até foto serve? Então, né? Falando sobre documentação, antes de entrar na PCD, vamos falar da carteira de trabalho rapidinho, porque eu acho que é algo que é importante, as pessoas, às vezes, elas estão equivocadas. Carteira de trabalho digital não substitui a carteira de trabalho física. Por quê? A gente tem encontrado muita dificuldade lá no CNIS, no relatório emitido pelo INSS, que tem os vínculos das pessoas, né? Que tem os vínculos de todas as empresas. Às vezes lá vai ter um indicador de irregularidade. A carteira digital, ela não vai sanar esse indicador. Vou dar um exemplo. Em 1980, 85, a pessoa trabalhou numa determinada empresa. Aí essa empresa alterou o CNPJ, enfim, fez uma operação societária ali e ficou com um indicador lá que o INSS não está computando. E aí a pessoa precisa da carteira física. Ah, mas está tudo no digital. Não, não está. Primeiro que não migra, nem todos os vínculos são migrados, tá? Então, não joga sua carteira de trabalho fora, deixa na pastinha azul, né, guardadinha, para quando for se aposentar, você ter esse vínculo. Eu falo para pessoas, tanto da nossa idade, quanto as pessoas que já estão mais próximas de se aposentar. Então, sobre a documentação, primeiro documento muito valioso é a carteira de trabalho original. Segundo os documentos, né? Os outros documentos. Os documentos que podem ajudar na comprovação. Na comprovação da PCD.
a gente precisa da data de início dessa deficiência para comprovar. Então, a gente sempre vai falar, se tem um exame, no caso, por exemplo, de uma hernia de disco, tem uma ressonância da época, você se afastou pelo INSS, pode ser que tenha ali um afastamento e lá naquele laudo do INSS já tenha constando alguma coisa sobre essa doença, o início dessa deficiência, para a gente poder comprovar esse marco. Então, exames, raio-x, laudos médicos, atestados, prontuários de cirurgias, enfim, tudo que a gente possa documentar, para que a gente possa comprovar. Ah, Pablo, eu tenho visão monocular desde a infância, mas eu nunca mexi com isso. Agora que você está me falando, eu nem sabia que eu tinha direito. Agora que você está me vendo falar isso, como é que eu faço? Às vezes, no exemplo de uma visão monocular, a pessoa, às vezes, visivelmente tem algum desvio, alguma questão que você consegue identificar por meio de fotos ali da infância, né? Às vezes, quando a pessoa já estava ali na adolescência. Então, são documentos que precisam, que podem ajudar na comprovação. Mas os exames, os laudos, de fato, são aqueles que a gente olha e que tem mais força probatória, né? Então, a documentação, ela é muito importante. Se não tiver, o que que faz? Vamos olhar para o caso, entender, que lesão é aquele tipo? Que tipo de lesão é aquela? Ele pode ter um diagnóstico hoje, né? E o médico Pode. pode falar assim, ó, essa lesão, pelo que eu estou vendo dessa lesão, ela é longa. Sim, já teve casos de visão monocular onde a pessoa trouxe um exame e o oftalmologista que estava avaliando naquele momento falou, olha, pela cicatrização, né, desse olho, né, por Essa lesão, por né? essa lesão, por essa cicatriz, denota-se que é desde a infância, porque não tem, no caso, né, desse cliente específico, não tinha como aquela cicatriz ter sido há pouco tempo, mas denotava-se ali um longo prazo e o médico estimou que fosse na infância. Mas foi um relatório médico bem elaborado, embasado no exame, que mostrava ali que tinha, de fato, uma cicatriz. E aí a gente conseguiu, né, a aposentadoria dessa pessoa com data com data de início da deficiência, né, desde o primeiro vínculo. E assim, é muito importante. Ah, mas todo mundo sabia, né? Mas se perguntar para qualquer um, ele fala que eu tenho essa visão, ele sabe desde a infância. Não é assim que a gente faz a comprovação junto ao INSS. O documento oficial, né? E aí vai caber ao especialista, né? Nós, advogados, nós vamos investigar. Sim. A gente, como se diz, né? A gente aprendeu sobre engenharia, né? Sobre segurança do trabalho, e vai ter que fazer até quase que um trabalho de investigação de detetive, mas é isso mesmo. A prova testemunhal, ela ajuda, mas sozinha não dá. Não serve pra Precisa nada. de alguma coisa. A gente precisa de um indício, né? Um início de É. prova material. Então, documentos. Um documento oficial, né? A CNH oficial, um registro da própria empresa. Em uma determinada empresa, eu fui enquadrado, eu estava no quadro de pessoa com deficiência. Serve. Então, existe a necessidade de fazer esse trabalho investigativo. Por quê? Porque, efetivamente, a aposentadoria vai ser mais cedo e com valor melhor. É simples assim. Sim, Né? sim. Simples assim. Se você for enquadrado numa regra geral, vai ter uma queda importante no valor da aposentadoria. E isso é uma realidade. Né? Na aposentadoria da pessoa com deficiência, não. Então, vale a pena correr atrás disso. Né? Nós vivemos um tempo em que uma reforma da Previdência, nova reforma, não é algo longe de se pensar. Não. Né? Então, assim, nós estamos em 2026, é possível que a gente tenha uma nova reforma da Previdência, né? Tão logo. Por quê? Por questões sociais, que as pessoas estão vivendo mais, por uma questão de estrutura governamental para o sustento financeiro dos aposentados. Então, existe sim um desafio muito grande. Eu acho que correr atrás sempre vale muito, muito, muito a pena. Eu queria trazer mais um assunto para nós. Quais são os erros comuns? Por que as pessoas perdem esse direito? Né? Por que ela não tem a aposentadoria da PCD dela concedida? Quais são os erros comuns? Bom, primeiro, né? Vamos começar do CNIS, que é o relatório que fala do tempo de contribuição. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu comecei a trabalhar na década de 80, nós estamos em 2026, então eu tenho quase 40 anos de tempo de contribuição. E vai lá no INSS sem avaliar se o CNIS tem irregularidade, que foi o que eu falei anteriormente. Às vezes vai ter uma pendência extemporânea, um salário menor que o mínimo, às vezes a empresa não fez a contribuição correta desses meses de salário.
E aí, na cabeça dele, ele já tem o tempo, ele vai lá e dá entrada no benefício dele sem a comprovação adequada. Então, o primeiro erro é não analisar se todos os vínculos que estão no CNIS, se eles estão devidamente regularizados. Primeira questão. O segundo motivo também de negar é que às vezes a pessoa não leva a documentação adequada, não leva o laudo médico. Não adianta tão somente um atestado médico, atesta para os indivíduos físicos que fulano, tal, tem diagnóstico de artrose. Tá, mas além disso, o que identifica-se com esse diagnóstico? Então, a gente precisa de um laudo melhor fundamentado. Os exames também são muito relevantes. Então, a pessoa às vezes chega e fala assim, não, mas eu tenho, eu não vou mexer com o exame, não, porque isso é irrelevante. Todo mundo sabe que eu tenho, igual você colocou, Sim. né? E eu sei da dificuldade que é a documentação, porque a gente está há 14 anos e a gente sabe da dificuldade que é. Mas nós não podemos simplesmente falar isso, o INSS sempre vai negar, o INSS é o lado negro da força, né? Não, é um órgão, né? E o processo ele precisa estar bem fundamentado. Uma vez que ele está bem fundamentado, você não tem que ter receio. Por quê? Se o INSS negar, porque o entendimento dele foi divergente, não significa porque ele é mau, né, nada disso não, mas às vezes tem profissionais ali que pode ter entendido de uma forma diferente, que errou de fato, tecnicamente, na avaliação, mas você vai poder enfrentar isso no Poder Judiciário, de uma forma que fundamentada, né? O processo administrativo no INSS, ele tem que ser muito bem fundamentado. Tem gente que chega e fala assim, ai, doutora, já entra direto na justiça porque eu sei que o INSS vai dar. Não vai dar. Eu falo, não, mas não é verdade. Primeiro, a gente tem que pedir. Sim. Depois que ele negar, nós temos que olhar os fundamentos. Por que o INSS negou? Qual que é o caminho mais adequado? Nós vamos entrar com recurso administrativo? Nós vamos entrar com ação judicial? O que está faltando? Falta um documento? Nós vamos fazer um novo requerimento? O que é? Dá para buscar os atrasados? Às vezes a pessoa chega no escritório com um processo administrativo que demorou mais de 12 meses. Ele fez tudo sozinho. O INSS foi e negou. E a gente vai olhar e falar assim, por que o senhor não juntou o documento tal? A pessoa perdeu um ano de atrasado. Não está perdido esse processo. Dá para entrar novamente, dá para trazer a documentação adequada, mas a pessoa perdeu 12 meses, por exemplo, Sim. de atrasados. Se eu falo de uma aposentadoria que seja de R$5.000 vezes 12 meses, são R$60.000, né? Sim. Tá certo, né? A conta dá certo, né? Porque eu não sou boa em conta, não. Mas brincadeira. É isso. Então, a gente tem que olhar para que esse processo, ele seja o mais proveitoso possível com relação ao tempo e com relação à qualidade da documentação que está sendo anexada. Hoje em dia a pessoa fala, não, vou deixar para juntar na via judicial. Sabe o que acontece deixar para juntar na via judicial? Você pode até ganhar o processo, mas você vai perder atrasados. Nós temos vários temas do STJ, Superior Tribunal de Justiça, vários temas não, um tema específico, né, o 1124, que determina que os atrasados vão ser pagos somente da juntada de documento. Então, se eu não junto o documento lá no meu requerimento administrativo, não adianta. Então, às vezes, no escritório, a pessoa chega tão eufórica para dar entrada, e não tem a documentação, é muito melhor a gente fazer um processo, esperar o cliente ir no médico, organizar a documentação, fazer todo o requerimento bonitinho, para que a gente possa, primeiro, dar a ferramenta técnica para o INSS analisar adequadamente e, segundo, se negar, a gente ir para a via judicial de uma forma que a gente está bem fundamentado. E aí, já caminhando para o fim, né, eu quero trazer alguns casos, né, para a gente trazer alguns casos recentes, né, de pessoas que descobriram especificamente, né, de uma dentista, né, que nos procurou, né, a gente já cuidava do processo dela, já tinha feito um planejamento, né, então ela já estava se cuidando, já estava olhando para isso. E aí, dentro da conversa nossa, ela falou assim, nossa, eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho uma hérnia de disco. A gente falou, pá, vamos olhar isso de maneira mais profunda? E a gente preparou, né, se debruçou, e ela, dentista, né, tinha algumas limitações, né? E ela conseguiu o benefício. Conta esse caso aí, enquanto a gente ainda tem um tempinho ali. Tá acabando. Então, na verdade, é uma pessoa que fez um planejamento, né, para aposentadoria especial, porque é dentista, mas no curso do processo identificou-se, né, essa questão da hérnia de disco. E aí, numa nova avaliação, a gente viu que a aposentadoria para ela, PCD, era bem vantajosa, né? E fizemos o requerimento. Ela tinha várias limitações. Claro que o fato da posição que ela fica ali com uma hérnia de disco, como ela é dentista, causava muita dor, dificuldade, vários dias sem atendimento. Como diz ela, no dia que a coluna trava, ela não faz nada.
Então, ela fica semanas sem atender, porque, de fato, tem limitação e tem barreiras que ela não consegue. Entrar num carro, ela entra toda adaptada, né? Então, ou seja, é um caso que ela não faz uso de prótese, não faz uso de bengala, de andador, mas que tem muitas barreiras, que tem muitas dificuldades, né? Então, até, por exemplo, para ela relatou para mim que ela não vai para a fazenda com a família dela, porque aquela estrada de terra que faz assim, sabe? Costela de vaca. Costelinha, né? E aí vai batendo assim, ela não consegue. Então, o que ela tinha? Uma privação de um convívio com a família dela, né? De um momento agradável ali. Isso é uma barreira? É. Mas só isso por si só dá o direito? Não, mas o conjunto todo, a documentação, mais as informações que a gente conseguiu obter por meio desse questionário, que é o método Infibra, né? Que o Elias falou. Por que o INSS, ele hoje é o órgão mais habilitado para aplicar, mas tecnicamente é o instrumento que a gente tem de aplicação da avaliação biopsicossocial é o Infibra. E ele é isso que mede a deficiência em leve, moderado ou grave. Nesse caso, ela, como dentista hernia de disco, foi enquadrada como PCD grau leve e se aposentou porque tinha mais de 28 anos de tempo de contribuição. E assim, é um alerta, né? Eu quero deixar aqui, vou deixar minhas últimas palavras e pedir para a Paula preparar as últimas palavras dela também, né? A necessidade de buscar o seu direito. A primeira coisa, né? É o seu direito, você pode ter acesso a ele, busque. Segunda coisa, nesse mundo das especializações que se tem para tudo quanto é lado, né? Busque alguém que saiba efetivamente o que está falando, né? Lembra de eu contar da história do recém-formado? Né? Lá atrás, quando a gente escolheu um caminho, né? Por mais que aquele advogado se dedique, ele não consegue exaurir todas as possibilidades se ele fizer 5, 6 matérias distintas. Isso é humanamente impossível, né? Então, busque um advogado especialista. Busque alguém que saiba, que está se dedicando, que vai cuidar do seu processo. Sim. Porque aquela aposentadoria ela vai ser para o resto da vida, né? Sim. E ela até passa da vida, né? Porque ela passa para os dependentes, né? Então, assim, é algo que você tem que buscar alguém que domine a matéria, que sabe e vai te entregar este benefício de maneira permanente. Existem casos de revisão se der errado? Existe, mas não é a maioria. Pode acontecer situações de não ter mais jeito. Infelizmente, foi o que aconteceu. É importante falar essa questão da revisão, né? Porque às vezes a pessoa é muito relevante. Porque tem gente que já se aposentou há menos de 10 anos. Se você se aposentou, né, há menos de 10 anos, e às vezes se aposentou com fator previdenciário, com, enfim, uma aposentadoria num valor muito baixo, mas tem essa condição de pessoa com deficiência, mesmo que você já tenha se aposentado, mas que você tem menos de 10 anos dessa aposentadoria, do início do recebimento, dá para analisar e talvez rever esse valor para transformar essa aposentadoria que foi concedida numa regra geral para a aposentadoria da PCD, que é uma regra específica. Os critérios são os mesmos. Ah, Paulo, mas vai ser difícil comprovar um direito de 8 anos atrás. Mas quem tem a documentação, quem consegue explicar que a condição de pessoa com deficiência era essa desde muito tempo, pode sim rever também para melhorar. Tem casos que melhora até 50% do valor, porque a regra anterior previu o fator previdenciário e essa aqui não tem. Então, você pode estar perdendo direito se você não correr atrás dele, né? Então, essa aí é uma das minhas palavras finais. Antes de eu encerrar, Pablo, quer falar? Não, quero só agradecer, dizer que a gente sempre vai estar por aqui trazendo esses conteúdos, né, informativos. A ideia, de fato, é informar para que a pessoa ela tenha conhecimento para verificar se enquadra nesse tipo de benefício que a gente está falando, olhar para isso, ver também que a pessoa com deficiência, além aqui dos direitos na previdenciária, uma vez que você é enquadrada como PCD, você pode ter direito à isenção, e aqui não é nossa área, né, mas de forma geral, direitos da pessoa com deficiência vai além do direito previdenciário. Isenção de PVA, você na compra de veículo vai ter isenção de imposto de renda, não, no imposto de renda, né, vai ter isenção ali do IPI. Então, são vários, IPTU, tem cidades que têm isenção de IPTU para pessoa com deficiência. Então, é só um alerta para que as pessoas se interem sobre isso, porque às vezes você pode estar perdendo direito, não só aqui no previdenciário, mas em outras áreas do direito. Então, muito obrigado. Se você gostou desse podcast, né, curte aí, né? Vou deixar aqui os nossos canais, vão aparecer aqui, o pessoal vai colocar aqui no final as nossas redes sociais, né, os nossos vídeos. E espero que esse conteúdo
que chegue até você, faça sentido para você e você busque seu benefício melhor, mais vantajoso e mais cedo, porque a aposentadoria é recolher-se para os seus aposentos, né? Então, que você possa recolher para os seus aposentos bem. E compartilhe também, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que precisa saber disso. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigada.